orientação profissional ou vocacional? Quer saber a diferença? Vem comigo nesse vídeo e descobrir. Olá, meus queridos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Carol Explica. No vídeo de hoje eu vou explicar pra você qual é a diferença de orientação profissional ou vocacional. Gente, primeiramente para responder vocês, na verdade essas palavras são sinônimos, mas são um pouquinho diferentes também. Vou explicar para vocês, na verdade, como eu trabalho no consultório. Então existe a orientação profissional, que na verdade o profissional ele vai aplicar uma bateria de testes para ver qual o âmbito profissional aquela pessoa que procura ajuda vai ter que seguir. Já a orientação vocacional vai focar mais em princípios de vida, em dons, habilidades, performance. Aquela pessoa que procura ajuda vai ver qual rumo ela vai tomar em relação ao propósito de vida dela. Então, Carolina, eu gosto muito de juntar os dois. Por quê? Porque eu acredito que a orientação profissional e vocacional na terapia, além de ser um processo de autoconhecimento, aquela pessoa ela vai entender qual comportamento que ela tem vai se encaixar perfeitamente naquela profissão e não a profissão perfeita para ela, tá? Então, só para exemplificar para vocês, eu fiz inclusive lá no meu ensino médio um processo de orientação profissional por 3 anos e lá juntava a vocação com o profissional. Foi aplicado testes em mim e também um processo muito legal dessa orientação profissional. Então, muito do que eu aprendi lá quando eu era estudante, com a minha formação e orientação profissional, é o que eu faço hoje com os meus clientes. Então, gente, não aplico um processo, um protocolo específico para as pessoas que me procuram nesse sentido. Então, é terapia, autoconhecimento no meu método de trabalho. Quando uma pessoa me procura para esse tipo, a primeira coisa que eu faço é indicar aquele meu vídeo aqui no canal, vou deixar o card para vocês, que eu explico as 7 inteligências de Gardner. Eu acredito que a pessoa, primeiro ela precisa entender qual é o propósito de vida dela. Então, lá nas 7 inteligências, eu preciso entender qual é a maior habilidade que aquela pessoa tem, tá? Então, se ela é mais pro lógico matemático, se ela é uma pessoa mais das relações interpessoais ou intrapessoais, se ela é uma pessoa da sinestésica corporal, se ela é uma pessoa mais musical. Então ela assiste aquele vídeo e ela mesma vai classificar para mim de 1 a 7 quais são as inteligências que ela tem e ela vai me contar. Isso tudo em terapia. Depois tem um outro vídeo aqui no canal muito legal que eu sugiro para os clientes assistirem. O que é, na verdade, eu preciso entender qual é o Ikigai desse meu cliente que eu explico lá naquele vídeo. Mas também eu faço esse processo em consultório. Ele leva mais ou menos em torno de 3 meses no máximo, tá? Então eu dou aí uns 7 sinais mais ou menos de que você precisa mudar de emprego, mas esse vídeo ele pode ser encaixado também naquelas pessoas que são estudantes ainda de ensino médio, ou em cursinho, ou são pessoas de recolocação profissional, ou a pessoa já é formada, mas ela não sabe em qual rumo tomar na residência ou pós-graduação, por exemplo. Então vai ser um vídeo muito legal, onde a gente entende mais ou menos quais são as habilidades da pessoa. Eu faço alguns processos com a pessoa de entender o Ikigai dela, que são 5 que eu explico lá no vídeo. Primeiro, eu preciso entender o que a pessoa gosta. Ela gosta de animal? Ela gosta de ficar sozinha? Ela gosta de sair? Tudo o que ela gosta. Depois, a gente vai ver o que ela sabe fazer e conciliar das coisas que ela gosta e das coisas que ela sabe fazer. Então, por exemplo, uma pessoa que ama animal. Eu vou ser veterinária. Putz, mas na hora de dar remédio pro seu cachorrinho, você tem habilidade? Nossa, não gosto nem de ver sangue, eu não gosto do bichinho sofrer. Então, existe uma diferença das coisas que as pessoas gostam e das coisas que elas sabem fazer. Em terceiro, como ela consegue ganhar dinheiro com isso? Então, qualquer pessoa que tem alguma profissão ou que goste de alguma coisa e sabe fazer, ela já pode, ali na cara, ser empreendedora. Ou ela pode ter uma habilidade, uma função, uma performance, um comportamento para estar atuando ali em algum processo seletivo ou até mesmo um concurso. Tá? Então, como que ela vai ganhar dinheiro com isso? Em quarto, como que ela pode ajudar uma pessoa e a comunidade, por exemplo. Então, eu aqui, por exemplo, no canal do YouTube, eu ajudo os meus clientes, fora consultório, com esses vídeos extra consultório, mas muito mais gente. E por último, como que ela também se
ajuda. Vocês já ouviram falar que a pessoa, quando ela trabalha, ela é feliz? Ela não trabalha em si, é um hobby? Ela ganha dinheiro com algo que ela gosta de fazer? É exatamente isso, porque ela segue os princípios do Ikigai. Então a pessoa, ela vai acordar numa segunda-feira com tesão de trabalhar. Ela vai amar o que ela faz. Se ela trabalhar às vezes um pouquinho mais, tipo 1 hora extra, ou se ela ficar um pouquinho a mais, ou ter que levar coisa para trabalhar em casa, ela vai ter prazer naquilo e não uma coisa obrigação ou porque ela tá trabalhando ali apenas por sobrevivência financeira. Então é muito importante trabalhar esses tópicos do Ikigai que eu explico naquele outro vídeo. Vocês estão entendendo a pegada da terapia junto com a orientação profissional? Então é muita conversa. Então o psicólogo formado nessa área, ele vai conseguir entender todos os seus padrões de comportamento. O profissional psicólogo, ele vai conseguir estar entendendo ali semanalmente na terapia para poder te ajudar. Depois que a gente fez todo esse processo, eu gosto mais de ir naquela área mais lúdico-terapia. O que seria isso? Depois que a gente viu os 5 pilares do Ikigai, nesse processo todo, das coisas que ele gosta de fazer, das coisas que ele gosta de ter de comportamento no dia a dia, com famílias, sociais, rotina, etc. Eu solicito fotos de quando ele era criança. O que ele brincava? Era uma pessoa que gostava de dançar, gostava de desenhar, era uma criança que tinha que ser o centro das atenções, ela gostava mais de ficar reclusa. Então, em fotos, às vezes, o cliente ele traz à tona lembranças do seu passado. E depois, uma outra abordagem que eu gosto muito é desse cliente fazer perguntas para os familiares e para os amigos lá da infância. Porque é muito importante esse feedback que o cliente tem de si próprio lá quando ele era criança. Então é muito legal esse retorno também. E depois a gente vai ver um pouco sobre as grandes abordagens, que são as 3. Então ele é de humanas, ele é de exatas, é de biológicas. Se ele for muito comunicativo e ele ama exatas, ele pode ser um contador, ele pode ser dono de uma empresa, ele pode ser gerente de um supermercado, por exemplo, lá da parte de finanças. Vocês entendem que não é uma profissão ali regrada, tipo, você nasceu para ser veterinária, para ser médico, você nasceu para ser advogado. Não. Qual é a função que ele vai agir bem ali no seu dia a dia? Depois de ter feito todo esse processo, a gente já saber identificar mais ou menos, a gente vai pro dia a dia. Esse cliente, ele quer ter um final de semana tranquilo, porque, por exemplo, uma cerimonialista de casamento, ela vai ter final de semana de labuta, que às vezes ela vai ter que deixar a família para ir trabalhar. Então vocês estão entendendo que não existe uma orientação profissional muito protocolada, porque, por exemplo, para ser DJ, gente, eu já tive gente assim, designer de games, às vezes não existe uma faculdade, às vezes a pessoa ela vai ter que ir para um curso de extensão, para um técnico, mas depois ela vai ficar tão top naquilo que ela vai ser uma profissional super qualificada e com vários cursos que vai ter um know-how que ela vai ser única naquele tipo de trabalho. Então é muito importante essa orientação profissional com a vocacional, que vai fazer com que o cliente ele tenha um conhecimento de si próprio, do que ele gosta de fazer, no que ele é bom, no que daria dinheiro, como que ele vai ajudar outras pessoas, a comunidade, a sociedade e ele próprio. Quando o cliente ele é de ensino médio ou de cursinho e ele tá em dúvida do que ele quer ou se ele não sabe de absolutamente nada, eu normalmente solicito para ele entrar lá no site do Guia do Estudante e ver todas as áreas, exatas, humanas e biológicas. E é para ele entrar todas as faculdades e todos os cursos. E aí depois que ele entra, ele consegue acessar lá no site do Guia do Estudante salário, ele vai ver as disciplinas que ele vai aprender na faculdade ou no curso, quantos anos, estágio, quais são as faculdades no Brasil ou fora que ele vai conseguir, bolsa, iniciação científica, as sub-áreas depois de formação, como por exemplo eu tenho um cliente de arquitetura que ela ama planta, decoração da casa dela, enfim. E a gente começou a ver que ela poderia fazer uma arquitetura, por exemplo, e depois ela mexeria com isso. Tem vários casos que a gente vê que se o cliente ele quer muito, ele faz questão de uma faculdade, ótimo, que vai ser uma base. Por exemplo, uma administração, se a pessoa quiser criar uma empresa, por exemplo, essa é minha cliente, uma arquitetura, ela vai ter uma base boa para ela agir aí em relação ao urbanismo e arquitetura. Então depende muito de cliente para cliente. Cada cliente é único, cada cliente é diferente. Então ele vem para terapia e o terapeuta que vai trabalhar esse autoconhecimento mais comportamental, um foco ali entre vocação
e profissão. Depois que ele decidiu qual área, exatas, humanas ou biológicas que ele quer, a gente vai vendo ali mais fundo dentro da terapia as funções que ele tem no dia a dia, como ele age no mundo, como é a rotina dele, como que ele reage em relação a variáveis ambientais, como por exemplo amigos, etc. E aí depois, quando ele ficar em dúvidas, sei lá, de 3 a 5, eu, terapeuta, vou indicar alguns profissionais da área para ele fazer entrevista. É muito bonitinho. Teve um cliente meu de medicina que ele estava muito em dúvida do pós-graduação, né? Tipo, ele sabia, a gente já tinha noção de que era medicina, mas ele ficava assim, Tá, eu vou fazer medicina, mas e aí? Então ele ficou em dúvida entre alguns. E o que eu fiz? Eu tenho clientes médicos, eu tenho profissionais que eu conheço muito bons que são médicos. O que eu fiz? Eu orientei a ele ter algumas entrevistas com esses profissionais para descobrir como que é a rotina, quanto que ele ganha, como que foi na faculdade. Então, todo esse processo de mediação entre profissional e a profissão é o terapeuta de orientação profissional e vocacional que vai ajudar esse cliente que procurou uma terapia para isso. Vocês estão entendendo como é muito mais amplo? Então, eu gosto muito de conciliar as duas. A vocação, eu penso mais em habilidade, em dom, em performance, em inteligência. E a profissão, a gente entraria mais com as habilidades sociais. Então eu gosto muito de ver qual é a habilidade social daquele meu cliente que vai encaixar em várias profissões. Então, por exemplo, um cliente extremamente comunicativo, ele tem características de liderança, ele gosta de grupo, ele gosta de sair. Gente, ele pode ser médico, ele pode ser arquiteto, ele pode ser engenheiro, ele pode ser advogado, ele pode ser psicólogo. Não importa. Importa como é a rotina dele, desse profissional, que ele vai agir em relação ao mundo. Então, a orientação profissional eu adoro, é uma das minhas queridinhas aqui no consultório. Confesso pra vocês que eu gosto muito de fazer mais em pessoas já formadas, tá? Em profissionais já formados. Então, eles estão trabalhando, sei lá, 10 anos, 5 anos, eles estão meio pacato, assim, e eu vou lá e falo assim, olha, vamos tentar resgatar aí o que você fazia lá quando você era criança, pra gente entender de fato o que você realmente gosta. E aí quando eles vão vendo que eles já têm a formação, eles conseguem até subir de cargo, eles conseguem fazer uma pós-graduação, um MBA, por exemplo, pra acrescentar o que eles já sabem e ficarem muito mais felizes trabalhando com o que eles gostam já com a formação, tá? E aí esses clientes que são de ensino médio ou de cursinho ou que estão em uma área para mudar totalmente de profissão, quando eles procuram minha ajuda, também é muito gostoso, porque a gente vai fazer o processo desde lá do comecinho. Então, essa sim é uma orientação profissional / vocacional de qualidade. Eu gosto de falar, na verdade, que é autoconhecimento. Então, a pessoa ela vem para uma terapia com foco em orientação profissional. Então, pessoal, para concluir, se você que está assistindo aqui o meu vídeo acha às vezes, Ah, não, eu quero fazer um teste. olha, vou ser muito sincera com você. Se você ainda tá se perguntando, é porque você não entendeu o vídeo. O que acontece? Se você vai ali muito direto, muito objetivo, Você vai se frustrar. porque você vai ter a ideia de que tem uma profissão perfeita pra você. E não tem. Na verdade, o foco da minha terapia em autoconhecimento na orientação profissional é o cliente entender que todas as habilidades dele vai se encaixar em qualquer profissão com foco naquilo que realmente ele gosta, ele sabe fazer, ele vai ganhar dinheiro, ele consegue ajudar uma pessoa, sociedade e ele mesmo. Entenderam? Então, procure uma terapia com foco em orientação profissional, com um profissional psicólogo que saiba te ajudar, que vai ter todo esse manejo, tá? E por último, porque eu tenho certeza que vocês vão me perguntar isso, existe tempo para orientação profissional? Sim, gente, existe. Eu sempre falo para esses estudantes ou essas pessoas que querem ter uma orientação profissional, em torno de 1 ano. Por quê? Porque é pincelado, você entende que em 1 ano você vai entender todas as suas habilidades, todas as suas inteligências e vai desenvolver repertório muito bom e você vai ter uma certeza absoluta, sendo redundante, de que todas essas suas
habilidades e competências e performance vai encaixar naquilo que você realmente quer, naquilo que você realmente descobriu que vai ser bom pra você. Então isso não é rapidinho não, demora. Então normalmente estudantes de terceiro ano de ensino médio ou de cursinho que me procuram, sei lá, em agosto pra prestar Enem ali em dezembro, novembro, eu falo: Filho, não. Vem pra terapia primeiro, vamos tentar dar uma acelerada, mas fica tranquilo que você não vai perder um ano, você vai ganhar um ano. Porque, gente, o tanto de gente que eu já recebi no consultório que fez, sei lá, 3 faculdades e trancou porque não tava feliz, ou realmente precisou terminar a faculdade porque o pai pagou e não tá aguentando mais. Falando: filho, ô criatura de Deus, vai escolher uma coisa aí pra você, e fez assim. Porque realmente era o que tinha pra fazer. Então vale a pena você ficar, sei lá, 3 anos numa faculdade, no mínimo, e depois você ser infeliz. Às vezes você pode ganhar uma nota. Quantos profissionais também eu já atendi que ganhavam muito dinheiro, eram engenheiros ótimos, ou médicos ótimos, empreendedores ótimos, Mas não gostavam daquilo que faziam. Então você não vai perder um ano, você vai ganhar a vida inteira quando você for para uma terapia com foco em autoconhecimento e orientação profissional. Fechou? Combinado? Dúvidas? Já sabem, né? Deixem aqui nos comentários que eu faço questão de responder vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.